que a terra é milagrosa. Semeando sonhos com coração, o vento canta, traz lição. Cada semente, uma esperança. O sol aquece, a vida dança. O mundo vai florescer, tudo pode renascer. Plantar, cuidar, colher, nosso futuro vai viver. Um cientista revolucionário chamado Dr. Rudolf Steiner, que é muito conhecido no mundo inteiro pela pedagogia Waldorf e pela medicina antroposófica. Ele deu uma série de 8 conferências na Polônia, em Kobrawicz, em 1924. A gente tinha em torno de 130 agricultores jovens que procuraram esse cientista, e essa série de 8 conferências se tornou um livro, que foi o livro base do nascimento da agricultura, da agroecologia, como a gente entende, no sentido de ser sustentável, de ser conectado à terra como organismo, de perceber que a terra tem relação com os ritmos astronômicos. Não é só simplesmente adubar física e quimicamente o solo, mas a dimensão do biológico. A biodinâmica é melhor sabedoria, não? Tem uma filosofia, tem um sentido, tem que Steiner, Rudolf Steiner, também na agricultura, como ele fez na pedagogia, na música, na pintura, e tem tudo um método que precisa fazer. E perché fazer cultura biodinâmica? É uma proporção boa com a natureza e tem a novidade, um collegamento astral. Tem plantas que vengono dinamizadas e distribuídas como o sistema de homeopatia no terreno, dentro no composto. Biomassa, com biomassa que normalmente o outro coltivatore joga fora, lá faz um composto, joga no composto a dinamização de produtos vegetais. E também uma coisa muito estranha é feito com a corna da vaca, que Steiner sempre fala que não precisa cortar as cornas, não? Mas com a vaca que morre, corta, enche de matéria e poi dinamizza, ed è il lugar che non è solo uomo na terra, è uomo con a natureza, che è vegetação, animal, e a vegetação e o animal são mais ligados que o homem a aos planetas. Para entender a Terra como um organismo vivo, que a Terra tem alma, que a Terra é um ser. Esse nome cunhado biodinâmica foi feito pela IFOAM nos anos 70, 1972, trazendo então que uma simplificação desse método seria uma agricultura orgânica. Biodynamics brings hope because we connect with spirituality through our body, and we can change the mistakes of the past by believing in the future. Biodynamics has a holistic view that all other methods lack. And I realized that within the farm context, there is a wholeness of an invitation not only to work within the farm in a holistic way, but also kind of to become a little bit more holistically within myself as a human being. Se nós seres humanos usarmos nossa inteligência para entender a natureza e conseguir potencializar o que ela já faz, aí a gente ganha. Biodynamic agriculture as a tool to support small farmers and their huge problems in agriculture. Transformar nossa forma de habitar mesmo, né? E passar a ser bons hóspedes aqui nesse planeta. O homem é 0,1% do ser vivente. È l'uomo che si adatta al terreno, non è il terreno che si adatta all'uomo. A gente planta, vai colher coisas boas, né? É natural. Para o futuro a gente ter uma saúde melhor, né? Um alimento com mais saúde, ele sendo tratado com mais amor, ele vai ser colhido também com mais amor. E isso vai trazer mais benefício para a saúde, tendo mais nutrientes. Na agricultura convencional, você não conta com chuva, com frio, com sol,
com lua, com os astros, né? Com a direção dos ventos, as estações, nada disso. Na biodinâmica, a gente é um colaborador de também, né, participar da gratidão de todos esses fenômenos. São alimentos que a gente produz com qualidade, que carregam forças vitais para alimentar o ser humano em sua totalidade. É interessante que a gente trazendo mais vida, mais produção é possível de se conseguir, né? Quem trabalha com a terra, com as plantas, com animais, com as pessoas, assim, é muito importante manter essa sensibilidade aberta. We need to open the minds of people for biodynamics to spread much more than today. Aproveitando da sombra das árvores altas e de toda a ciclagem de nutrientes que a gente tem dentro de uma floresta. A biodinâmica, ela necessita desse ciclo estar acontecendo da melhor forma possível. A agricultura biodinâmica, ela traz esse impulso de buscar a regeneração, a cura do planeta, através de uma maneira de ver o mundo, de agir, resgatando sementes, os ritmos astronômicos, os preparados biodinâmicos, a formação de um organismo agrícola integrado com o ecossistema local, né? Buscando produzir alimentos que curem o planeta no sentido também de curar o ser humano, né? Visão muito, muito inovadora que Steiner traz, que é o organismo agrícola e a individualidade agrícola. E isso tem a ver com a autossuficiência de fertilidade. Quer dizer, não comprar insumos de fora é uma coisa impressionante como traz sustentação para um projeto. Comunidad, trabajo, investigación hacia el futuro, las granjas como centros de investigación y de desarrollo, centros de los misterios hacia el futuro y transformaciones sociales que vienen desde lo material hasta lo espiritual. The principles of biodynamic agriculture are hold in themselves a lot of common aspects or core way of life, or which is already there as a part of our way of life in India. Sem árvore não tem vida, não tem água, não tem ar, não tem bicho, não tem passarinho. Não adianta ser um desenvolvimento sustentável que eu esqueço do meio ambiente, esqueço das questões sociais. Eu tenho que ter um lugar feliz, morar num paraíso. Por que a gente não pode morar no paraíso? A gente precisa integrar a paisagem, então precisa de uma criatividade das pessoas que estão trabalhando na agricultura para que o solo, as plantas, os animais com o entorno se torne uma individualidade agrícola autossuficiente. Biodinâmica! A gente está aqui na sede da Associação Brasileira de Agricultura Biodinâmica e essa associação trouxe isso para o Brasil nos anos 80 e desde então divulga e elabora os preparados biodinâmicos, que é um assunto associado à ideia de homeopatia para o solo, né? Então de você não fazer uma adubação, uma fertilização com produtos pesados. Todo o adubo químico que a gente conhece vem de insumos bélicos, produção de armamento, de bomba. Isso tudo foi direcionado, chamado Revolução Verde, para a terra. E aqui não, aqui a gente usa plantas, né, diferentes substâncias naturais que estimulam os processos de fertilização endógenas. O próprio solo é capaz de produzir as suas vitaminas.
Então aqui a gente encontra o estoque da Associação Biodinâmica de preparados biodinâmicos. Como eu já falei um pouco para vocês, eles se tornam como se fossem solos, mas é a base de plantas medicinais. E aí aqui a gente guarda eles nesse ambiente protegido de influências eletromagnéticas, de calor, então elas ficam aqui no escuro fechadinho. Então eu queria mostrar para vocês rapidinho, esse aqui é o preparado de luz feito de cristal de quartzo. Isso aqui é uma das grandes contribuições para o trabalho com a agricultura, para melhorar a relação da planta com a atmosfera, com o que a gente chama de fotossíntese, que é a respiração da planta. Não tem muito segredo, a gente pega o cristal, destrói ele, faz ele virar um talco, põe ele dentro de um chifre de vaca, ele vai para o subsolo e fica 6 meses recebendo as influências do verão, do calor e da luz. E isso é concentrado aqui dentro e isso é aplicado logo que o sol nasce, para as plantas melhorarem a sua relação de crescimento. Os preparados biodinâmicos, eles são usados, a gente elabora eles nessa associação e distribui para vários agricultores do Brasil inteiro. E essa associação ela é responsável não só por difundir, por formar, por publicar, por investigar, mas também por manter e por guardar, né, essa grande riqueza que são as sementes. O trabalho com as sementes ele começou da perspectiva da importância da semente na formação do organismo agrícola biodinâmico, né, da individualidade agrícola biodinâmica, né? Bom, então aqui dá para ver uma parte dessa riqueza que a gente tem aqui, acho que começando aqui pela diversidade de sementes de milho que a gente tem, então dá para ver já pelas cores, né? Aqui no Brasil a gente está muito acostumado com milho amarelo, mas aqui a gente tem, por exemplo, um milho roxo, aqui tem um milho pipoca colorido, né? Aqui tem milho indígena. Então os princípios desse trabalho é, de um lado, a capacitação dos agricultores a novamente produzir sua própria semente, o impulso da organização das feiras estaduais de sementes crioulas e a feira regional do sul de Minas de sementes crioulas. Então a gente, desde 2010, começa a se envolver nesse movimento. Então já foram diversas feiras de sementes, tanto aqui no estado de São Paulo, como lá no sul de Minas, cada ano num lugar diferente. E essas sementes vão vindo para cá, cópias, a gente vai trazendo essas sementes e começou a se montar essa ideia de ter, inicialmente essa palavra banco, né? Mas podemos chamar também de uma casa de sementes, né? Um santuário de sementes seria até mais apropriado, né? Assim, a ideia é trazer diversidade, novos materiais adaptados ao manejo biodinâmico, né? E rústicos, né? Que os agricultores possam ter acesso. Uma nova forma de fazer agricultura comprometida com a vida, comprometida com o solo, com a natureza, produzindo essas sementes que a gente está vendo, que são sementes de esperança. Welcome to the Royal Agricultural University. Welcome to the 3rd International Biodynamic Research Conference. It's been a great joy for the UK Biodynamic Association to host it because it's not very often that we get such an international conference here in Great Britain. Good morning, everybody! Good morning! Okay. A gente teve essa oportunidade mágica de encontrar com pesquisadores renomados, realmente comprometidos com a investigação da vida, do solo, do alimento, de como produzir uma agricultura que transforma, que regenera, que envolve as pessoas com cuidado, com a qualidade da vida e mostra que existem caminhos possíveis para fazer uma agricultura que respeita e que oferece para a gente um novo mundo, que dá caminhos, que dá soluções e que apontam por A mais B que as investigações funcionam,
que as práticas, elas existem, que elas dão resultados, que são muito positivos. Que é um alimento superior, que ajuda a gente a ser uma grande humanidade, um grande movimento. Yeah, I think it's terrific. It really is inspirational, and the quality of the vegetables in particular that I'm familiar with is exceptional. I'm in charge of a research and development department for a group of vineyards. And today I am working on a PhD thesis about the effects of biodynamic preparations, 500 and 501, on grapevine physiology and grape composition. Aqui é um assentamento de 28 famílias, chama Assentamento Bela Vista. A gente construiu juntos, né, uma comunidade que sustenta a agricultura, CSA Sorocaba, que hoje tem 30 coagricultores, famílias coagricultoras, e tem a CSA Coração, que tem 19 famílias coagricultoras também. E temos também construído juntos também Instituto Terra Viva Brasil de Agroecologia, que faz o trabalho de logística e comércio da produção biodinâmica e agroecológica, tanto aqui dos assentamentos como da região, em torno de mais de 60 famílias. Então, aqui tem uma diversificação que a gente trabalha por estação, né, conforme é a questão da natureza. Aqui é camomila. Camomila a gente cultiva há mais de 20 anos aqui no sítio. Essa aqui é uma celósia cristata, mas a gente tem a celósia argentea, que é o espinafre africano, que é aquele lá também. É uma punk, né? Uma alimentação muito importante também. A gente tem um sistema agroflorestal plantado de 2 vezes, né? E o quintal agroflorestal aqui também. Que tem, assim, mais de 150 diversidades de plantas entre nativas e exóticas, né? Então, nessa área da alimentação também, ela faz muito sentido de quando eu encontro e começo a conhecer a biodinâmica com o nome biodinâmica e aprofunda um pouquinho na ciência. Porque eu acho que a ciência ela é tão ampla que eu sei um pouquinho, né? E tento aplicar um pouquinho aqui e já me sinto, assim, bastante gratificante com isso, né? To me, science increasingly needs to become multiple different ways of looking at the world. And it needs to be able to be clear that there are different ways of seeing and there are different ways of knowing. And before we can really say, this is a fact, or this is my data, or this is true, or this is not true, a step before that is to be clear about this is the way of knowing I have brought to the table. So the modern science developed more the looking at the surface of the things and looking at the plants, for example, like they are only objects. And if we look only in this way, we use them for us, but then we forget that they are beings with their own dignity. A produção que a gente faz na agroecologia, na biodinâmica, ela é a cura, é o remédio, é o revitalizar, é o de luz, né? É o alimento da vida. Vem de família isso, essa questão do cambuci, né? O meu bisavô, ele veio da Itália e ele fazia carvão. E então ele desmatava, né? E quando ele encontrou o cambucizeiro no meio da mata, ele achou uma árvore especial, né? Pelo fruto, pela qualidade. Então isso foi passando, né? De geração em geração. E meu pai resolveu fazer uma mini floresta aqui de cambuci, né? Isso há 20 anos, as primeiras árvores. E hoje a gente trabalha com cambuci, algumas outras nativas, né? Um pouco de jussara, um pouco de jabuticaba. Essa fruta, ela é parente, é uma mirtácea, né? É parente da goiaba, do araçá. Ela quase chegou a ser extinta, né? Por conta de desmatamento. Agora que ela se recuperou, né? Existem alguns pomares de cambuci no Brasil, poucos ainda, né? Mas ela não é uma fruta conhecida no mercado, né? Ela não tem comércio por não ser conhecida. Mas é uma fruta de grande potencial, né? Ela é muito rica em antioxidantes, vitamina C. Tem uma aqui no chão. Olha só o cambuci. Isso, coisa mais linda. Esse é o cambuci, né? Ele
para ser consumido assim in natura, não é a melhor forma de consumir, né? Ele é mais utilizado para fazer suco, sorvete, geleias, até pratos salgados também. Ele é bastante versátil, né, na culinária. Olha que legal, chegamos em Itaberá, num assentamento do MST. Aqui é a sede da Coplantas, que é uma iniciativa de mulheres que trabalham com ervas medicinais e fazem processamento dos seus produtos. Quem está aqui para receber a gente? Sou eu, Vanilda. Oi, Vanilda. Tudo bem? Somos em 32 mulheres que trabalham aqui na Coplantas e temos 10 quintais produtivos. O quintal é 1.000 metros de terra e você faz um tipo de agrofloresta. Cada família tem uma área e nessa área essas mulheres que são lideranças estão trabalhando, cultivando plantas medicinais. Sim. A cooperativa reúne e aí vem para cá e aqui é processado. Aqui a gente processa as plantas, não é isso? É um assentamento reconhecido pelo INCRA, tudo certinho. E a gente é certificado como ervas. A gente certificou pela BD também. A Associação Biodinâmica do Brasil certificou com produto orgânico e biodinâmico, né? Sim. E é o sistema SPG, né? Sim. Que é o sistema participativo de garantia, onde um agricultor frequenta o outro e a gente vai se certificando, fazendo as trocas de pares, né? Sem precisar de um auditor, sem precisar contratar uma empresa que vai certificar. Um certifica o outro, né? Pelo mapa, né? Sim. Então aqui a gente colhe as plantas e faz os fitocosméticos, né? Esses produtos a gente leva nas feiras, levamos para São Paulo. Oi, tudo bem? Tá? A gente tem um consórcio de plantas medicinais aqui. Daí tem a espinheira santa, né? Daí tem as bananeiras. Daí tem as mudas de... Vamos entrar? Agrofloresta, né? A floresta, a agrofloresta. Estamos aqui na Unidade Ontológica Agrícola Ecológica Integral, o OAI, primeiro sítio biodinâmico de São Miguel Arcanjo, uma iniciativa que nasce para poder impulsionar a educação, a arte, a cultura integrada com a natureza, um espaço para imersão, aprendizagens das práticas agrícolas, uma escola que se propõe uma escola de trocas e aprendizagens de conceitos, práticas ligadas à agroecologia, à permacultura, à agrofloresta, essa integração da natureza, do ser humano com os animais, com a paisagem. E o OAI, no fundo também, a gente tem esse som, né? Como se fosse um eterno mantra, né? Então, na tradição ancestral do Tupi-Guarani, o Oai é um mantra sagrado. Quero Adirovia. Quando a gente fala de astronomia, a gente está dando nome aos astros. Então não é nada subjetivo. A astronomia é algo físico. É a observação dos astros, a relação que eles têm entre eles, nas suas dinâmicas celestes e a partir da observação aqui da Terra. Então são 12 constelações. E essas 12 constelações, se você divide 12 dentro do círculo de 360, você tem 30 graus. A distância entre o Sol, entre a Lua, entre os planetas e a relação que isso tem com a paisagem celeste, com as estrelas. Quando a gente tem os astros imprimindo os seus ritmos, contração e expansão, claro, escuro. Qual é o impacto disso na nossa vida? Na vida das plantas, dos animais? Conhecer esses ritmos que são ritmos astrais, ritmos dos astros. A partir do momento que a gente compreende, respeita
observa esses ritmos, a gente pode usar sempre a favor da vida. Dessa constelação de Touro, que tem uma estrela vermelha bem característica, conhecida como Aldebaran, e que ela é como se fosse o olho desse touro, né? O que a gente chama de alfa, de estrela alfa, ela é a mais brilhante. Então a astronomia, de alguma forma, ajuda a gente a prever o clima, ajuda a gente, por exemplo, a conhecer o melhor momento para uma semeadura, para uma poda, para um transplante. A partir da astronomia, eu compreendo as forças que estão atuando, os corpos, a relação entre eles no espaço e da forma que eu posso me utilizar disso para incentivar, para impulsionar os processos de vida. In biodynamics, I was invited to think not only about what was under my feet, but what was around the whole planet. I was invited not only to think about things in isolation, but in their relationships. So the planting calendar was also something which really went in really very well. So I would say that these are a few things where biodynamics was well received. It was never a kind of a cultural shock, you see. Desde que o mundo é mundo, desde que a gente pode observar, isso aqui está assim. Essa paisagem primordial, intocada, de uma diversidade desconhecida, provavelmente uma das maiores biodiversidades do planeta Terra está aqui. Assim como a gente sabe que estão os maiores macacos das Américas, os mamíferos como a onça, e toda essa flora ainda desconhecida da floresta, ainda não pesquisada. A pesquisa feita na Mata Atlântica ela é muito reduzida. E isso tem uma contradição enorme, porque é onde está grande parte da população brasileira. Então, uma floresta que permite que a gente tenha água, que a gente tenha a biodiversidade do solo, da fauna, da flora, toda essa pesquisa é possível em espaços como esse. Se a gente destruir a floresta, a gente perde a possibilidade não só de aprender e de viver e ter esses recursos para as futuras gerações, como para sustentar a vida da humanidade, a vida do ser humano, a vida da ciência, da academia, da pesquisa. Isso é um laboratório a céu aberto. Tem muita vida desconhecida aqui que precisa ser investigada e ser mantida. Legal, chegamos aqui na Lagoa Encantada, esse paraíso do Brasil, escondido no coração da Bahia, numa área de preservação ambiental, onde a gente encontra a maior biodiversidade de árvores do planeta, nessa Mata Atlântica umbrófila densa, que tem essa beleza lacustre, esse lago preservado, quando o mar se recuou há muito tempo atrás, milhões de anos, ficou esse encanto aqui maravilhoso, onde as florestas vivas permanecem, regenerando a biodiversidade entre os moradores. E uma coisa muito importante de falar é que essa região tem a sua qualidade de produzir alimentos agroecológicos na forma da cabruca. A cabruca é um método, uma forma de plantio antigo, ancestral, onde você abre pequenas clareiras na floresta para trazer para dentro a produção, principalmente de frutíferas. Nessa região predomina o cultivo do cacau. Então a gente tem de sucesso assim, esse histórico de ocupação de um terreno, de uma realidade dentro da floresta que você produz alimento, consorciando com a preservação da floresta, nesse ambiente paradisíaco maravilhoso. Estamos aqui na Chácara da Sucupira com o Luciano, que faz um trabalho com cacau biodinâmico. E a gente está dentro do sistema agroflorestal que ele está manejando há muitos anos. Luciano, conta pra gente como é que foi chegar nesse caminho, nesse trabalho. Para você ter uma ideia, isso aqui era capim dessa altura e nenhuma árvore. Então a gente criava algumas vacas, um problema ambiental muito grave, porque é uma região que dá muitas pragas e doenças. Então era muito da pobreza.
E de repente a gente faz essa transformação, voltando às nossas origens cacaueiras, de ser o lugar mais especial do mundo ainda para a produção de cacau aqui no sul da Bahia. Porque o cacau gosta de muita água, ele é da floresta. E com a biodinâmica, Rafael, a biodinâmica trouxe cereja do bolo, que a gente fala assim, o equilíbrio que o nosso sistema precisava, porque ela equilibra nas horas muito úmidas, com o preparado chifre sílica, que é seco, ela vitaliza a nossa terra. A gente também, com a biodinâmica, aprendeu a desenvolver as técnicas para vitalizar a nossa terra com o nosso próprio material que a gente tem nas nossas matas, tão rica de animais, de pássaros, como você está ouvindo aqui, a cantoria de muitas aves, de muitos animais que ainda habitam as nossas matas. Quando a gente fala de encanto, a gente está falando dos seres elementares, dos seres invisíveis, que são chamados de sacis, de gnomos, de fadas, de elfos, a sereia, a iara. Quando a gente faz a agricultura biodinâmica, no lugar onde a gente trabalha com as forças vivas, a gente também está trabalhando com a oferenda, com o diálogo, com a escuta, com a relação com esses seres invisíveis e que fazem com que o mundo visível seja possível. A substância surge desse encanto, desse diálogo entre seres invisíveis, do calor, do ar, da água e da terra. São boas memórias. Eu estava já envolvido com o início do movimento da permacultura na Austrália. Eu estava tocando um banco de sementes para trazer mais plantas, mais espécies para a Austrália que não tinha lá. Eu saio da Austrália para procurar sementes. Eu estava indo para Colômbia e Equador. Trabalhar em Londres por um ano como cirurgião de árvores, aí replantando umas florestas lá, juntando mais grana para ir para a Colômbia e Equador. Com 18 anos, eu tinha comprado um pedaço de terra no sudeste da Austrália. Eu fui um fim de semana visitar um amigo. Aí esse amigo era vizinho dessa terra na Austrália. Uau. Aí eu falei, putz, eu vou visitar o Ian. Assim, de repente, ele estava no sul de Londres, Emerson College. Aí eu fui visitar ela e ela falou, cara, que lugar é essa? Assim, de repente tinha gente do mundo inteiro, era tipo em inglês se chama Mystery School, tipo um lugar onde as pessoas estavam estudando tudo, estavam fazendo educação, arte, música, euritmia, agricultura, os primeiros flow forms estavam nascendo lá com John Wilkes, assim, de repente. Então era um berço assim de criatividade incrível. Aí biodinâmica estava lá. In Egypt there is an amazing farm started by an Egyptian pharmacist who lived in Germany and went back to Egypt and realized the land in his country is going bereft. The quality is going down and down, and so he decided to leave his rich pharmacist life in Germany and to go with his family to Egypt to start a farm on the desert. And everyone said, he's crazy, but he knew he had biodynamic farming as a secret, an open secret. He would be open about it with everyone, and anthroposophy, and that enabled him to actually do a farm in the desert, importing cows, and now there's this beautiful oasis there. And now he's teaching thousands of other farmers in Egypt, his son now, how to also do biodynamic farming. Esse aqui é o nosso preparado. Das rochas a gente faz o nosso preparado que protege, fortalece as nossas plantas contra os fungos. Então, num sistema úmido como o nosso, ele é fundamental no nosso sistema de produção, porque ele controla esse excesso de umidade, fortalecendo as plantas, levando um pouquinho de secura na época muito úmida, fazendo vários processos que também dificultam os fungos de agir na planta, no sentido de
também fortalecer, endurecer um pouco os tecidos ficam mais resistentes à penetração dos fungos. Às vezes, Rafa, a gente pega uma planta que por fora, um fruto que por fora está contaminado, quando a gente abre, dentro está intacto. Reconstruímos, né? Que forças novas precisam para isso? E é ali que entram os preparados biodinâmicos, quer dizer, que ele tem essa capacidade plasmadora para que o humus volte a se formar. Por um alimento saudável, com mais respeito ao solo e a terra e a vida, né? Não degradar e mais preservar para poder colher um alimento com mais saúde. Quando a gente chegou, não era o foco trabalhar com cacau. Depois de um tempo, vimos que tinha cacau. Primeiro a gente vendeu para os armazéns, depois começou a surgir a ideia de fazer chocolate. E aí a gente começou a entrar nesse outro mundo de empreendedorismo do chocolate. O chocolate a gente faz na nossa cooperativa. Tem a Cabruca. A Cabruca, é. Aqui a gente faz manteiga de cacau e pó de cacau também. Como é o processo de certificação, de produção do seu chocolate, desse trabalho todo com a agricultura biodinâmica, Ana? Esse trabalho, ele acontece porque existe uma cooperativa que a gente faz parte há 25 anos. A cooperativa hoje tem em torno de 30 cooperados. Deles, 6 fazem seu próprio chocolate lá, dentro da nossa fábrica, uma fábrica super bem estruturada. Além disso, a gente tem, com base no cacau, né, chama Cabruca por isso, em homenagem a esse grande sistema agroflorestal, mas a gente também trabalha com especiarias. Então o foco hoje da cooperativa é cacau, mas a gente também tem várias especiarias. Meu avô paterno, ele era formado em jardinagem e ele veio bem jovem para Porto Alegre. E em 1910 ele recebeu na casa dele um violinista que na hora de ir embora deixou como pagamento alguns livros do Steiner. Então meu avô já teve esse contato com a antroposofia bem cedo. Não era algo muito distante a antroposofia dentro da literatura que eles liam. Era uma família assim humilde, mas com cultura. Eles liam Schiller, Goethe, era normal isso, né? Uhum. Faziam música. E meu pai nasce então nesse ambiente. E dos 5 filhos do meu avô, 2 se interessam pela antroposofia. Meu pai e um outro que era dentista, o Henrique. O meu avô já então começou a usar os preparados biodinâmicos. Já em 32 eu achei a agenda dele. Não, achei em 32. Eu achei a agenda de 1932, onde tem os apontamentos da enterro do preparado de mil folhas, de desenterrar, das aplicações de preparados. Então, desde 1932 já tinha na chácara o uso desses preparados, né? É interessante ver como a agricultura biodinâmica pode ser um caminho, né, de melhorar, de regenerar a fertilidade da terra. Então eu vejo que é realmente uma agricultura do futuro, porque tem tanta área usando agrotóxico hoje, então ela vai ser realmente uma agricultura de cura. A agricultura biodinâmica é um movimento que fez 100 anos no ano passado, mas é um movimento extremamente moderno de trazer forças, impulsos para a regeneração do planeta, a regeneração do solo, do ambiente, de um alimento realmente sano para o desenvolvimento humano e para a convivência do ser humano com a natureza. Talvez quando eu estava começando aqui, ainda enxergava como sendo uma agricultura para eu poder conseguir fazer dar certo, uma lavoura muito barata, e com isso então eu tinha que vender a produção toda no mercado comum. Então o que fez o projeto se sustentar foi ser muito eficiente em termos de custo de produção. A produtividade, na época, semelhante à lavoura com veneno. Hoje a lavoura com veneno está muito mais produtiva. Eles estão com 10 mil quilos por hectare, 8 mil quilos por hectare, é coisa absurda. Estão obrigando a terra a produzir. E nós continuamos com a média de 4 a 5 mil quilos por hectare. Dentro dessa forma mais econômica, né, no momento que não compra insumo de fora, isso traz uma potência, uma segurança econômica muito grande. Não é uma riqueza individual, mas uma riqueza para o lugar. E prova disso que hoje
Nós começamos só a Helena e eu como trabalhadores aqui, 2, né? Agora são 25 famílias trabalhando aqui. Então, eu vou trazer, porque eu sou engenheiro agrônomo também, eu acho que eu não cheguei a dizer isso aqui. Então, eu tenho umas amostras de solo, não sei se dá para enxergar. Tem um solo de mata, um solo agrícola e um solo de subsolo, né? Bem vermelho. Dá para ver. Um bem escuro, um mais cinza e um mais avermelhado, é. Justo, é. Então, nós teríamos um caminho, digamos, daqui para lá, um caminho evolutivo do solo, né? Perfeito. E nós, como agrônomos, estamos treinados a ensinar o agricultor a fazer esse caminho involutivo. Então, aquele escuro, solo bem escuro de floresta, ele é um solo com muito humus. O humus, ele tem muita vida, muito micro-organismo. Os micro-organismos, eles têm, na sua constituição celular, melanina. Por isso que o solo é escuro. The strain of the Green Revolution now coming into our soils. The soil is sick. It is hugely getting sterile because of the excess use of fertilizer, because of excess use of water, and by growing the same crop year after year after year. O Brasil tem em torno de 4.000 frutas e no mundo a maior biodiversidade arbórea está nessa região. Então é uma região muito rica e a gente tem o privilégio de estar inspirado por uma iniciativa como essa, que produz mudas. Ela é uma planta utilizada na música, né? Então a melhor acústica do violão, né, é da madeira do jacarandá da Bahia. A Floresta Viva, ela surge a partir de um momento que a gente estava fazendo um trabalho junto com o IESB, que trabalhava a conservação do mico-leão, conservação dos bichos da região, e a gente começou a fazer um trabalho voltado para a educação ambiental. Nesse trabalho a gente percebeu que os agricultores que a gente estava, né, fazendo com que eles entendessem a conservação da natureza, conservação das árvores, eles estavam passando necessidade. Então a gente falou, poxa, mas a gente conservar a natureza, conservar os bichos e o homem com fome, aí a gente começou a fazer um trabalho de assistência técnica, produção de hortaliça, criação de galinhas, e aí em 2002, 2003, a gente se desvinculou do IESB, e aí a gente fez uma votação com os agricultores para criar um emblema para a instituição, né? Mas foi ideia junto com um grupo de agricultores que criou essa ideia do Floresta Viva. Floresta Viva é um abridor de caminho, né? A gente abriu caminhos aqui para o que está acontecendo hoje, né? Porque a gente veio desbravar esse lugar. De onde eu vim, não teria a menor possibilidade de eu estar aqui agora com você, trocando essa ideia assim, né? Naturalmente, sem ser algo, né? Se não fosse algo sobrenatural, né? Porque de onde eu vim, eu estaria hoje batendo biscó, né? Pescando, né, marisco na beira da praia, porque, né, eu não tinha perspectiva, né? As coisas foram acontecendo, né? Me capacitei, né? Consegui fazer até o ensino médio, né? Fiz um curso de agropecuária em Uruçuca e voltei para cá. Mas voltei para fazer algo natural, algo que já era da minha realidade, né? Desenvolver pessoas, autoestima, e o que a gente fez foi isso, foi fazer as pessoas entenderem que o processo, independente das condições ao redor, a gente dá para construir o nosso futuro. Na vida é muito mais sobre as vidas que a gente influencia, né, que a gente consegue servir, mudar, que a gente consegue contribuir, do que sobre a nossa própria vida. Nesse processo da minha vida, eu descobri que a nossa pobreza está na nossa mente. Um tempo a gente percebeu que a maior forma da gente preservar é conhecer. Or by dynamic farming to say we want to work with beings and beings have their own dignity. That means first I have to know them and make steps to know them always better, because you never know fully somebody or some being, but make steps and always regularly ask, how can I understand you? Esse é um Ganoderma lobatum. O Ganoderma lobatum é da mesma família do reishi, que o reishi é esse cogumelo asiático. Então são cogumelos medicinais
informação? Tem estudo suficiente para a gente recomendar? Não. Então a gente, assim, trabalha com o entusiasmo, né? A gente trabalha com vamos se apaixonar para esse trabalho chegar na academia e a gente ter os estudos que a gente precisa, né? A gente está aqui no entorno do Parque do Conduru, guardiões dessa fazenda já há 6 anos. A gente começou o trabalho aqui com a agrofloresta. Com o tempo, assim, eu percebi que a maior riqueza da agrofloresta é a questão de como a gente mantém os serviços ecossistêmicos. E como esses serviços ecossistêmicos, eles ficam claros pra gente, né? A gente não tá só cultivando pimenta do reino, a gente não tá só cultivando a cupuaçu, a gente tá fazendo solo, a gente tá preservando a água, a gente tá sequestrando carbono, a gente tá cuidando da biodiversidade. Nesse lugar, a agrofloresta foi um caminho de entrada para mim, para começar a olhar para essas sutilezas do caminho, né? E o reino dos fungos é um dos reinos que a gente menos tem conhecimento, né? E essa parte branca que a gente está vendo é a parte reprodutiva do cogumelo. Inclusive, a gente tem mais de 3 milhões de espécies de cogumelos, mas a gente tem hoje um conhecimento científico de 2% disso. Então agora a gente está beneficiando o urucum, que está sendo um trabalho pioneiro, né? O urucum, que é uma planta já tradicional da nossa região, é uma planta utilizada pelos, assim, pelos povos originários. Há mais de 500 anos, assim, que a gente tem certeza absoluta, né? Uma maneira de ganhar um dinheiro, uma coisa que tá aí a perder, né? Uma coisa que perdia. Pega ele, igualmente a gente tá fazendo aqui, bota pra secar, porque a gente seca no sol, né? Ele solta, no óleo ele solta todinho. O vermelho dele, solta a metade. Aí depois a gente pisa no pilão. Aí ele fica bem vermelhinho. Aí depois só vai peneirar. Aí fica ótimo. Chegamos aqui nesse espaço que a Noni cuida, tá regenerando, tá plantando. Olha, a gente chegou já há uns 6 anos aqui nessa terra e ficamos muito tempo só observando. Esse processo de começar do zero, chegar num espaço que era uma agricultura que estava abandonada, que era uma roça de dendê, já foi roça de aipim, já foi roça de cana, e a gente observando. Então é uma terra que já foi muito mexida, que apesar de a gente ver floresta, é uma floresta degradada, né? O solo bem exaurido. Então a gente começou primeiro com uma cerca viva para delimitar o espaço, entender os ventos, as águas. 1 ano plantamos adubação, plantamos bastante leguminosas e capim para ter biomassa. E aqui a gente escolheu o lugar onde a gente quer fazer nosso quintal, né? Então um espaço onde tenha a horta, área de sol, área para as crianças, a casa. Então estamos plantando esse pomar. A gente fez esse pomar em U, aqui, né? Em mandalas, com as ervas medicinais, que é a minha paixão, né? Meu foco mesmo é plantio de medicinais. E a gente chegou aqui na Fazenda Cruzeiro do Sul e a Ana vai contar um pouco do trabalho pioneiro que ela faz com a agricultura biodinâmica desde... Tem mais ou menos 10 anos, Rafa, que a gente trabalha com a biodinâmica aqui. Esse impulso começou, a gente já desde que começou a cuidar da fazenda, que a gente trabalha com agricultura orgânica. Então, quando eu assumi a fazenda, que tem mais ou menos 25 anos, 26 anos atrás, foi com esse impulso de não, de maneira alguma, botar nenhum tipo de adubo químico na terra, nem inseticida. E essa preocupação não só para a fazenda em si, né, para a natureza, mas para as pessoas também que trabalhavam aqui. E aí, há mais ou menos 10 anos, em função do impulso da antroposofia, de ter meus filhos numa escola Waldorf em Serra Grande, veio essa vontade de trazer a biodinâmica para a fazenda. Fez
todo sentido, né? Acho que o que a antroposofia traz, a agricultura biodinâmica, é essa coisa de unir todas as pontas, né? Trazer essa dimensão que céu e terra estão ligados, estão conectados, que a gente, né, enquanto ser humano, está ali no meio de toda essa dimensão gigantesca, né? Que é o universo e terra, solo, planta, bicho. Então, para mim, fez um sentido enorme e estamos aí, esse tempo, tentando seguir esse rumo. Aqui a gente está dinamizando luz. O cristal, que é aquela pedra de quartzo, foi transformada em pó, em talco. Quase invisível. E aqui, depois que ele ficou 1 ano dormindo no interior da Terra, concentrando forças do verão, forças de calor, ele agora está sendo impregnado na água e vai ajudar as plantas a respirar o seu caminho de produção de vida, que é a fotossíntese. É um gesto orgânico, é uma inteligência natural. A gente encontra as espirais nas galáxias, nas formações dos organismos. Tudo que é vivo espirala, contrai e expande. E tem movimento constante, sempre em transformação. O que a gente entende como um manejo mais para longo prazo, um manejo mais sustentável, manter essa matéria orgânica e realmente sujar, né, o solo. Sujar com galhos, com folhas, com troncos, para que essa sujeira se transforme, né, em comida para as futuras plantas. Então, o trabalho daqui desde o início foi pegar essa terra limpa e sujar ela. E hoje a gente tem uma terra suja, cheia de bichinhos, cheia de vida nesse solo. E é isso que faz essa terra ser mais resiliente, mais produtiva, principalmente ter uma quantidade de minerais diferenciada de uma agricultura de terra limpa, né? Porque a gente cria esse solo com mais complexidade, com mais vidas, com mais estruturas de solo, e isso é o que disponibiliza minerais essenciais para a nossa saúde. Eu acho que biodiversidade é a chave, né? Porque a gente acha que tem muita coisa no supermercado, a gente acha que a variedade ali é incrível. Mas é só entender um pouquinho do que é uma floresta, entender um pouquinho da quantidade de espécies comestíveis que existe. A gente já começa a ver que é uma grande limitação o que está disponível. Eu aqui, né, que nem coleciono frutos, só gosto de plantar o que eu gosto de comer, eu já tenho mais de 100 espécies frutíferas diferentes plantadas, né? Eu tenho amigos colecionadores que têm 1000 espécies brasileiras de frutas, outro que tem 1.600. Então, o quanto a gente conhece pouco da nossa própria biodiversidade e quanto a gente come muito pouco do que é daqui, do que cresce sem esforço nesse nosso solo, nesse nosso habitat, né? Então aqui a gente pega, né, corta aqui a haste, ó, que coisa linda. Esse é o Odemazela cubensis, né? Então, a gente está vendo o Gabriel aqui na nascente, no espaço sagrado. Eu queria perguntar para ele o que é a água, Gabriel. Esse líquido precioso que jorra, que brota da terra e que nos constitui, que faz tudo isso crescer. Mais um componente essencial do solo, dos micro-organismos. Sem ela nada acontece. Que é uma riqueza, uma água que sai dessa nascente. Tem estudos que falam que 40.000 vezes melhor do que uma água engarrafada. Deve ser um dos motivos que a gente não fica doente, viu? Deve ser isso daqui. Eu desconfio que a gente só bebe dessa água. A essência da terra.
possível fazer um produto, um doce gostoso, sem precisar de açúcar e sem precisar desses artefatos, né? Sim. Da Saudável. indústria. Faço o que eu faço porque eu acredito no propósito, né? Um produto que ele é bom para toda a cadeia produtiva, né? Desde da produção primária, né? Da produção dos frutos, que é agroecológico, né? Com cobertura de solo, com biodiversidade, ao processamento que a gente, né, tenta ter o mínimo de impacto na natureza, e o produto final, que é um clean label chamado, né? Ou seja, rótulo limpo, que não tem aditivos, não tem nenhum ingrediente escondido. É só pura fruta mesmo, que vai de fato nutrir as pessoas, né? Alguém vai querer? Quando a gente fala de produtos biodinâmicos, a gente tem a marca Demeter como a garantia das normas, das boas práticas que acontecem e que você vai encontrar nos mercados, nos produtos, esse selinho garantindo a origem e a qualidade dos produtos biodinâmicos. So we deal with the trademark and what the trademark stands for, that's the standards. And we try to facilitate community and development across the world. So putting member organizations in contact with one another, building the social network, and really working together worldwide. We have one international standard which applies worldwide. Under most conditions, most people are organic certified first. And then on top of that, there are additional requirements. Things like no pesticides is obvious, but there are many things like biodiversity and crop rotations and how to process food. And all of those are part of the international standard. Hoje a gente sofre muito de desnutrição, não é muitas vezes nem de comida, mas de nutrientes. Só uma agricultura, né, de fato integrativa, vamos dizer, vai dar pra gente aquilo que a gente precisa, né? Foram nos dados florestas com plantas, com animais, com águas, enfim, com uma infinidade com a biodiversidade, né? Tanto da fauna quanto da flora, pra gente interagir, se alimentar e sobreviver. À medida que a gente se afasta disso, né, não foram nos dados tipo um lote de pinheiros, um lote de bananas, um lote de sei lá o quê. Não, foi sempre, né, ali integrado numa floresta, é um biodiversa. Para mim não existe outra forma que de fato permita a nossa estadia aqui, né? Porque se a gente se afastar disso, a gente vai estar indo contra a lógica da natureza. Eu vejo a vida melhorar no meu entorno em termos de comunidade, em termos de qualidade da produção, em termos de solo, em termos de cultura. Então isso é um privilégio. Tive a honra, né, ano passado, eu fui convidada pelo Colégio Estadual, né, ensino médio, aqui de Piraí do Norte, de dar oficina de agroindústria. Como é uma oficina, eles dão bastante liberdade, né, de tema. Até perguntei, mas e aí, como é que... Não, faz aí. Uma das contribuições que eu botei no papel ali, né, que eu quero dar para o mundo, tem muito a ver com isso, com a valorização do agricultor. Ou seja, em primeiro lugar, ele se valorizar quanto agricultor dentro da sociedade, né? É a base. Sem o agricultor, a cidade não come. This today is one of the biggest challenges of our country, is to retain farmer families and get them to continue their agriculture. If this is something so good, why don't we take it to the small farmer? This can actually be a remedy for many things. Eu acho que a gente precisa
se abrir mesmo e se conectar com o nosso ambiente, sabe? Com a floresta, assim. Eu sinto que falta esse vínculo da gente chegar e se sentir parte, observar, ter um pouco mais de calma até, porque, né, estamos muito ansiosos, assim, como humanidade. Até para quem quer salvar, tem uma ansiedade. Se planta o arroz ali, se planta o milho acolá, o jeito de produzir pra gente se alimentar. Primeiro cantar do galo, já se levanta da cama, e o camponês se mistura com a terra que tanto ama. Amar o campo ao fazer a plantação, não envenenar o campo é purificar o pão. Amar a terra e nela botar semente, a gente cultiva ela e ela cultiva a gente cultiva ela e ela cultiva a gente. A gente se sente como guardiões desse santuário, né? O que eu sempre peço, né, é que o povo respeite a natureza, né? Preservar, né? Cuidar da sua nascente, né? Reflorestar cada vez mais, né? Os seres humanos se coloquem de volta nesse lugar pertencente da vida, do natural, da biodinâmica da vida. Se integrar nessa floresta, comendo do que a fruta dá e de tudo que ela oferece, é muita riqueza, é muita saúde, né? Projetos que a gente precisa ampliar, de sair da mentalidade apenas economicista. It's interesting to put together spirituality, science, human nature, and things that are perceived as contradictory. We have to put them together if we want to make the agriculture evolve. Plantar a floresta para colher futuro, né? É só com essa chama que a gente vai dar o passo para esse desconhecido, né? Que na verdade já tá, a gente conhece, já tá dentro do nosso DNA. A gente faz parte desse mundo natural. A biodinâmica, o que a gente está tentando mostrar e produzir, a comida não só como uma comodidade, não só como um produto, mas resultado de uma relação, né, entre solo, ser humano, natureza, forças cósmicas, e com o intuito de produzir alimentos que ajudem o ser humano a cumprir sua missão nesse planeta. Contribuciones fundamentales para el futuro del desarrollo de la humanidad. Biodynamic farming can really give a contribution for the future of the earth, of agriculture, also of food. All together, we can create a strong network worldwide to work for the life, actually. É entregar, é poder oferecer um produto que ele tem um sabor e um sentido, né? Então, produzir o próprio adubo, produzir a própria semente, ser autossustentável ao máximo, isso é o que a gente chama de biodinâmica. Bio é bom, dinâmico é bom. Uma vida dinâmica, não? E basta. Zé Moreira levanta às 4 horas da manhã, é filho de Iansã, tira leite de cabra, é cabra macho sim senhor. Não tem estudo de doutor, medo da morte, da sorte, do escuro. Mora no Ceará, sob o sol de lascar. Na cidade de São Miguel Arcanjo, entre anjos e demônios. Não conhece telônios, mas sabe dançar. Forró, shot, chachado, foi abençoado. Já bebeu muita cachaça e hoje vive da graça que Deus soube lhe dar. Vive no alto da montanha, ouvindo melodia estranha, gritos, grilos, pitos no jardim. Sabe que a vida é curta, não se rouba, mata, assalta, furta. A vida é mais alta, o mundo não tem fim. Planta pra comer, morre pra nascer, mundubim, pumonha, jirimu, milho. Já nem tem filho, todos soltos no trilho deste girimundo a rodar. Tem seu jumento laso, a casa é sem cimento, ao lado o lago não é raso. Ali se pode afogar, mas toma banho pelado, sossegado, cria seu gado solto porque não é louco de confinar. Sua mulher Rita é tão aflita,
Vive no lar, distrai-se com antenas, reza as novenas, novela, celular. A comida suada, labutada, é fria que se come, mas é digna de gente humilde, não é Holyfield, o homem sofre sem final feliz, mas é como o próprio homem diz e some. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, mas se encarar o bicho some. O bicho some.